Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Dr. Henrique Bonaldi é um médico que sempre às terças-feiras tem boa vontade, didatismo para nos ajudar aqui com questões de saúde. Se você está com algum problema, aproveita, manda sua mensagem, pode ser de áudio, manda mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Não tenha vergonha não, Dr. Henrique sempre responde para a gente. Qual é o nosso WhatsApp, Patrícia? 992994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992994297. Oi, doutor, boa tarde, tudo bem? Ei, gente, boa tarde. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Quem está nos escutando, tomara que esteja tudo bem. Graças a Deus, tudo bem também. Vamos para as dúvidas da semana passada que a gente não respondeu? Claro. O Geraldo mandou o seguinte, olha, eu fiz um tratamento de artrite de 9 meses, em 3 etapas. Na primeira, tive uma melhora significativa, na segunda também, mas na terceira não. Eu tomava o remédio em jejum, passei a tomar café logo em seguida. Pode ser isso? O que é artrite e o que pode estar acontecendo com o Geraldo, doutor? É o seguinte, inflamação. Não é isso? Então, tchau, gente, até a próxima, não preciso mais. Aqui, ó. Se é no ar que ele respira, deve ser no ar que ele respira. Artrite. O ar tem inflamação. Não, para de graça. É de articulação. Toda vez que a gente fala de artrose, é uma degeneração. Está deixando de existir o tecido naquela junta, naquela articulação como era para ele estar. E toda vez que a gente fala de artrite, não só está deixando de existir, como o motivo pelo qual isso está acontecendo é porque está inflamado. Então a artrite é um inferno. Você pensa um sujeito de 70 quilos em cima de 2 joelhos. Cada joelho do cara leva 35 quilos. Se você deixa esse joelho inflamado, você não só tem um estresse de 35 quilos em cima daquela articulação todo santo dia, como ela está inflamada. Então ela tem mais líquido do que deve, mais célula do que deve, mais calor do que deve. Então a inflamação das articulações, a artrite, não é um negócio simples de resolver. A grande sacada do médico que procura isso, geralmente é o ortopedista, o reumatologista, é achar a causa. Então eles dividem isso aí, inclusive, em monoartrites e poliartrites. O que é isso? Articulações que se pegam inflamadas em várias posições. Então, por exemplo, o cara tem o joelho, o cotovelo e mais um pedaço da mão, e outras que só pegam o joelho. Então as causas são diferentes. As causas de monoartrites, aquelas que pegam uma articulação só, são umas. As causas de poliartrite são outras. Agora, Mário, se ele identificou qual é o problema e está difícil de tratar, um grandíssimo motivo para isso acontecer é a ausência de tratamento da forma adequada. Então não é incomum você falar para o cara que tem pressão alta assim, nego, faz um favor para mim, toma esse remédio aqui 3 vezes no dia. Quando ele volta daqui 6 meses, ele está tomando 2. Ou você fala para o cara assim, ó, toma 25 miligramas por dia, todo dia de manhã. Aí quando você volta, ele está tomando só metade, ele esquece. Então Boa não tarde. É incomum. Esse negócio do horário é importante, né? Eu tenho a meta de tomar de manhã. Super importante. E tem medicações que é igual ele falou, e tem medicação, para você ter ideia, que você tem que tomar e não pode. Quê? Ih, falhou a ligação. Calma, seu Geraldo. Calma que o doutor Henrique vai voltar aqui e a gente vai esclarecer. Voltando já com o doutor Henrique Bonaldi, é hora do médico aqui no CBN Cotidiano. O Geraldo disse que está com artrite. O doutor Henrique já explicou o que é artrite. O Geraldo falou que tomava o remédio. Na primeira etapa foi bom, na segunda foi bom, na terceira foi bom. Nas 2 primeiras ele tomava em jejum. Na terceira passou a comer logo em seguida. Ele quer saber, pode ser isso? O doutor Henrique já falou, olha, muitas vezes a gente ignora a maneira certa de tomar o remédio e não funciona mesmo. Mas será que esse pode ser o caso, doutor? Pode. Ô Mário, só para você ter ideia de como a artrite é um negócio que varia, como diz o outro. Ó, a gente tem, um dos tratamentos é repouso, outro tratamento é imobilização, outro tratamento é anti-inflamatório, outro tratamento é fisioterapia, outro tratamento é antibiótico, então depende da causa. Agora, toda vez que o cara falar para você assim, cara, toma remédio assim, 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 e você fugir, você está fugindo uma orientação que às vezes é uma condição sine qua non. Então tem um remédio na cardiologia, por exemplo, que chama estatina. O remédio da estatina tem que ser tomado de noite, longe das refeições. O cara toma de manhã, isso chama biodisponibilidade, diminui a quantidade de remédio que vai parar no sangue do cara. Porque eu não quero remédio no estômago do cara, não é só tomar, não é simples assim, tem que respeitar da forma adequada. Por isso que tem gente que fala assim, fulano de tal tem que ir embora para casa porque tem que tomar remédio porque ele esqueceu. É verdade? É verdade.
Tem medicações hoje no mundo que, se você não der para o indivíduo, a chance dele complicar naquele momento imediato é enorme. Então, medicação é um negócio que é para ser respeitado. Caso contrário, você está falindo um tratamento que o médico tem um objetivo para isso. E aí não adianta ficar bravo que sua doença não está se resolvendo. Tem que ajudar. Perfeito. Doutor, Camila, eu queria saber, doutor, porque eu trabalho em escritório sentada o dia todo, escreve a Camila, e sinto meus pés quentes, incomoda muito. Seria problema na circulação? O que eu faço para melhorar os sintomas? Está esquentando o pé da Camila. Ô Camila, existe essa chance. Um dos sintomas de varize, que é aquela dilatação das veias, é exatamente esse aí. Tem gente que tem incompetência das veias, e a veia, vale lembrar que quando a gente fez aquela triagem da anatomia, a gente falou assim, gente, você sabe por que veia devolve o sangue lá do pé para o coração? Não só porque a panturrilha contrai esse vaso e vai jogando, expulsando o vaso para cima, como ela tem umas válvulas. Então, o sangue que sobe na veia, ele não é capaz de refluir na veia, ele não é capaz de voltar, porque a válvulazinha que a veia tem, ela vai segurando ao longo do tempo, vai segurando para até chegar no coração. O cara que tem varize, como dilata muito a veia perde essa capacidade das válvulazinhas e vai acumulando sangue, aí fica mais quente mesmo. E um dos sintomas é esse. Então tem que procurar médico e tem jeito de resolver? Tem jeito de resolver. Todo mundo já viu vender ou em uso, principalmente em escritório, um negócio que parece o pedal de uma máquina de costura que usava antigamente. O pedal da máquina de costura, para quem nunca viu isso, era uma estrutura, tipo uma bandeja que ficava no seu pé e que você ficava fazendo ponta de pé, calcanhar, ponta de pé, calcanhar. Você ficava fazendo esse movimento para a máquina de costura funcionar. Isso é exatamente o que o sujeito tem que fazer para fazer a panturrilha contrair. Então, aquilo que vocês já viram nos escritórios não é para apoiar o pé, é para fazer a panturrilha contrair. E tem outros mecanismos, tem jeito de você trabalhar com a perna um pouco mais elevada, levantar e dar uma volta por 2 minutos a cada hora. Então, tem alguns tipos de tratamento para isso, até o uso de medicação, cirurgia e tudo mais. Então, tem que procurar diagnóstico, mas existe a chance de ser varize. Viu, Camila? Doutor, você está em pé? Por que o sujeito que é muito cachaceiro, alguém fala, é um pé inchado ali? Por que essa expressão? É por causa do seguinte, o sujeito que fica com o pé inchado por conta de bebida alcoólica, ele geralmente tem um negócio que a gente chama de hepatopatia crônica, ele já tem cirrose. Mário, seu fígado é responsável por 3 grandes funções no corpo. E uma das funções é fazer a produção de albumina, fazer a produção de proteína, que é quem faz uma força chamada coloidosmótica. O que é isso? Dentro do vaso sanguíneo correm células, água e proteína. A água só não extravasa para o lado de fora do vaso, que não é um tubo de PVC completamente fechado, ele é um tubo fenestrado. É como se ele fosse um tubo de blusa, de camisa, de tecido. Essa água, então, não sai para fora do tecido, não sai para fora do vaso, porque a proteína segura ela. É como se fosse o Nescau junto com o Toddy junto com o leite. Sim. Quando você mistura o Toddy com o leite, você não é capaz de enxergar mais o Toddy, mas a água do leite ela vai ficando mais densa. É exatamente o que acontece no sangue. O cara que tem cirrose, que tem hepatopatia crônica, grau 4, grau grave, ele não produz essa proteína. Então o sangue do cara é como se ele ficasse mais liquefeito, é como se ele ficasse mais aguado, mais hipodenso, e aí extravasa mais água do que deve. Como o cachaceiro anda o dia inteiro, quem sofre dessa doença chamada alcoolismo anda o dia inteiro, e às vezes sem eira nem beira, como diria antigamente, esse cara vai acumulando na ponta dos pés. Então ele vai ficando com aquele inchaço na perna, que vai ficando inclusive crônico, porque não é só uma questão de ter mais líquido ou menos, é que ele não é capaz de puxar esse líquido para dentro do vaso de novo. E aí a gente fala que ele tem os mocotó, fala que ele tem o pé inchado. Esse Mário, geralmente é o cara que também tem ascite, que tem aquela barriga d'água, pelo mesmo motivo. Ele vai ter edemas que a gente chama de serosa. O corpo dele vai se enchendo de água aonde ninguém enche, porque a gente tem essas proteínas que puxam água de novo para dentro do vaso. Mas olha que interessante o que o senhor explicou para a gente então, hein? O álcool afeta o fígado não consegue produzir proteína, por isso é como se vazasse a água do vaso sanguíneo e enche o pé de água. É isso então, né? É exatamente isso que acontece. E Mário, acontece isso e acontece a incapacidade dele coagular o sangue.
Então, quem já viu num sofrimento maior aí, num estágio muito terminal dessa doença, o sujeito vomita placas de coágulo. E tem gente que fala assim, vomitou o fígado para fora. Não é o fígado, aquilo é coágulo. E por que esse cara faz isso? Porque ele fica cheio de varizes no esôfago. As varizes que você vê na perna dessas pessoas que têm varizes calibrosas, ele tem aquilo no esôfago. E aquilo tá na garganta aqui, bebeu, engoliu alguma coisa, passa pelo esôfago. É aquele cano que leva até chegar no estômago. Sim. O esôfago fica cheio de varizes e aquilo estoura, aquilo poca por fragilidade mesmo, igual bexiga, que você vai enchendo de água, uma hora a parede é tão fininha que ela estoura. E esse cara sangra até morrer. É desesperador. Então é uma doença muito, muito, muito difícil. E geralmente completamente desnorteado, porque a capacidade que ele tem de metabolizar todos os medicamentos e comida, e álcool, inclusive, pelo fígado, vai a zero, porque o fígado não funciona mais. A cirrose, Mário, quando a gente fala de cirrose, a gente está falando de um fígado que virou uma borracha, igualzinho uma borracha. Se você pega um fígado no anatômico, quando a gente tem aula lá das doenças, e você encosta nele, ele tem a consistência de borracha, então não passa mais nada pelo fígado, que tem por função primordial e única filtrar, metabolizar as coisas. Então é o fígado que faz uma substância ruim virar boa. Se você não tem o fígado mais, aquilo acumula de forma ruim e esse sujeito vai ficando ao longo do tempo com encefalopatia, que a gente chama, que nada mais é do que de uma desorientação metabólica. Tem substâncias ruins no cérebro do cara que o cara não é capaz de transformá-la em boas mais. Então é uma morte muito custosa, muito difícil para o sujeito. E aí é o estágio terminal dessa doença chamada alcoolismo. Por isso que médico geralmente é um cara meio desesperado em falar para o cara parar de beber. Ninguém está tirando a diversão de ninguém. Só está avisando para o cara assim, cara, em demasia, esse trem vai te causar um mal que é irreversível, porque a cirrose não resolve mais. Ô, doutor, agora o que o álcool faz no fígado? Por que o álcool causa esse estrago? O que tem no álcool que causa esse estrago no fígado? Lesão direta, Mário. Lesão direta. Machucado mesmo. Exatamente. É a mesma coisa que você pegar um ácido e pôr na mão e aquilo corrói, é o álcool no fígado. O álcool tem capacidade de destruição direta do hepatócito. E olha que como os antigos falavam, né, que o que diferencia o veneno do remédio é a dose. Se você der doses de álcool na porção correta diariamente, é o mesmo uso diário, olha que loucura. O cara tem prevenção de doenças. Então ele tem menos câncer, ele tem menos infarto, menos derrame, menos insuficiência renal, olha que loucura. E para esse remédio, Mário, não pode tomar final de semana só não. O cara tem que tomar todo dia na dose adequada, mas a dose é muito menor. Um pouquinho só, vai saber qual é também, né? Doutor, tem a dose. Um homem de 70 anos, mais ou menos 180 ml de vinho, tinto de preferência, porque a cor do vinho também faz diferença. Tem um negócio nessa cor que chama flavonoide, nós falamos disso ano passado. Sim. E em mulheres, 90 ml. Mas 180 é o que? Dá uma taça, meia taça? O que dá 180? Isso, é uma quase taça. Para mulheres, meia taça, e para homens, quase uma taça. De vinho tinto todo dia. O que esse uso faz? Proteção cardiovascular e algumas outras doenças. E o uso de uma garrafa traz cirrose, lesão irreversível e uma morte trágica para o indivíduo que entra no estado de cirrose. Doutor Henrique, nós temos 15 anos hoje da lei seca. E eu ainda vejo, isso aí, comigo tem coisa não, bebo 2 cervejinhas, posso dirigir tranquilamente, 2, 3 cervejas vai fazer mal. Ih, não tá assim de vinho, porque o álcool não me pega. Pega todo mundo e, de fato, ele afeta muito a nossa capacidade de ter reflexo rápido de dirigir, doutor? Mário, se você falasse para esse mesmo indivíduo que entra dentro do carro, que a distância da casa dele para onde ele está é de 2 km, morro abaixo, tá no gelo e ele vai ter que descer tênis liso, naquela Havaiana velha lisa, ele não desceria. Ele tem essa coragem porque ele dentro do carro está protegido. Com a tecnologia que os carros têm, ele dentro do carro está protegido. Por isso que esses caras de pau falam essas besteiras. Porque se você falasse para ele assim, então morra abaixo, no gelo, você vai descer com a Havaiana velha lisa. Depois de beber. Depois de beber, ele não iria. Ele dormia na porta do bar, mas ele não descia. Ele sabe a sensação de quem bebe, a leve sensação de relaxamento e euforia. As pessoas precisam entender isso. O cara que se sente relaxado, ainda que não eufórico ainda pela bebida,
ele está achado porque ele perdeu o reflexo, porque ele perdeu capacidade de julgamento. Aquele problema que ele tinha, que agora ele esqueceu por causa do álcool, é falta de julgamento, gente, acorda. É isso que faz você relaxar com a bebida. É perder a capacidade de julgar. É perder a capacidade de reagir. É por isso que você está calmo com as dívidas que você tem, meu Cristo. Uai. Então não deve beber e dirigir de jeito nenhum, tá? É comprovado. Não, de jeito uma nenhum, latinha já afeta. De jeito nenhum. Perfeito. Qualquer bebida alcoólica. Doutor, pergunta do Robert. Não, o Robert tá dizendo que você ensinou ele a surfar. Doutor Henrique, a gente me ensinou a surfar. Rapaz, mentira de Robert, cara. Robert é um cara, é uma das paixões que eu tenho na vida, é um amigo meu das antigas. Eu chamo ele de De Niro, por causa de Robert De Niro. Ele é o Robert Monteiro. Robert Monteiro, isso mesmo. É um cara do bem que só. Pensa um cara do bem. Aliás, a família do Robert inteira. Menos o Dedé. Chama André Passos, que é um cunhado dele que não vale o que ele come. Olha. Mentira. Gosto demais dele. O Robert tá mandando um abraço, falando que você é um cara gente boa, doutor Henrique. Você ensinou ele a surfar, não pode botar o joelho na prancha, o senhor sabe, né? Não dá bolha na prancha, não é? Nunca sei surfar, Mário. Eu queria, mas eu tenho medo de peixe. Eu tenho medo de parecer um tubarão, arraia, sei lá, um bicho. Morro de medo. Eu tenho também, Mário. Mas você surfa mesmo assim? Não, eu peguei onda há 6, 7 anos da minha vida, junto com o Robert, mas eu morria de medo de ficar... O povo fica sentado lá atrás conversando e eu morria de medo de beliscar o peixe em mim. Aí eu vi que eu não era muito para aquilo. Você vê como é que a gente é bobo, né, doutor? Ele surfa, nunca quando o peixe pegou, a gente tem medo de peixe. Vamos lá. O Gabriel, boa tarde, doutor. Eu gostaria de saber quanto tempo eu posso continuar tomando Diprospan. Não sei nem que remédio é esse. Ele está tomando Diprospan e quer saber se pode ficar tomando. Não pode não. Diprospan, a medicação é igual um corticoide. E tem indicação de uso e, assim, são ciclos pequenos para doenças específicas. Então, não é igual Tilenol e Dipirona que você chega na farmácia e pede para comprar. Não é. Nenhum anti-inflamatório. Quem está nos escutando aí, aprende, nenhum anti-inflamatório, nem o esteroidal, essas coisas. Que é o corticoide, que é a prednisona, metilprednisolona, nada disso. Você não compra esse trem na farmácia e sai tomando. E nenhum esse outro não esteroidal, que é a nimesulida, o cetoprofeno. Essas medicações não são de uso diário porque eu estou sentindo dor nas costas. Porque eu sei que alivia, mas você está aliviando com uma bala de canhão. E tem coisas a serem feitas que tem menos efeito colateral. E qual é o principal efeito colateral? Lesão renal. Parte dos indivíduos que acordam segunda e quarta e sexta e vão para diálise e ficar lá 4, 6 horas, estão indo porque usaram medicação da forma errada. E uma das potências para isso acontecer é o anti-inflamatório. Doutor Henrique, tem mais perguntas, vou deixar para semana que vem, já vai guardando aí. Alex está com dor de cabeça há 3 dias, quer saber o que pode ser. Dá para responder rapidinho? Tem 1 minuto e está chegando mais pergunta. Como é que é? Alex está 3 dias com dor de cabeça, o que pode ser? Se Alex nunca teve dor de cabeça, ele precisa ir pronto-socorro agora. Dor de cabeça a gente sempre investiga quando ela é a maior da vida e quando ela é de início recente. Assim, não sou um cara que nunca teve dor de cabeça, agora eu estou tendo. Agora, se já é algo que é corriqueiro na vida dele, pode ser cefaleia tensional, pode ser enxaqueca, tem que dar diagnóstico nisso aí. Neurologista é o cara que manda. Tem neurologista, Mário, que faz 1 ano de especialização só de cefaleia. Tem ideia? O cara fica 100 horas por semana só fazendo cefaleia por 52 semanas, 1 ano. Nossa então senhora. tem que procurar médico. Cefaleia é dor de cabeça, tá? Estou cefaleia falando é dor de iniciados, porque a gente aqui já tem experiência, nós não temos Falou dor de com cabeça. Nós aqui na área nós só propriedade. temos cefaleia. Doutor, para terminar bem, Eunice, Mário, ela está dizendo, Mário, sensacional as explicações do doutor Henrique, hein? São verdadeiras aulas. Parabéns, médico por excelência. Mandou um monte de palminha aqui para o senhor. Silvandira, ouvinte também. Boa tarde, equipe CBN. Quero agradecer pela entrevista com o doutor Henrique, por essas explicações tão esclarecedoras, nos trazendo esperança e alento. Silvandira da Serra. Silvandira, Eunice, você que está nos ouvindo, toda terça-feira, 4h30, a gente abre o consultório. Esse médico é gente boa, ele dá explicação pra gente, até eu entendo. Então você também vai entender. E Gisele ficou interessada no negócio do vinho aqui. Boa tarde. Esse bebê vinho seria o suco integral de uva, sem a fermentação? Não, o vinho mesmo com álcool, Gisele, né, doutor? Mas o suco de uva também tem benefício por causa do flavonoide. Mas não tem álcool, o benefício é menor. Obrigado, médico. Obrigado, doutor Henrique. Tchau, gente.